Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nos longos corredores cinzentos da Roosevelt High School, em algum lugar no Queens, o riso ecoava todas as manhãs. Risos agudos e irônicos, às vezes mal contidos, às vezes ruidosamente assertivos. Risos que eram tudo menos inocentes. Não eram produto do humor adolescente, mas sim do som cruel da matilha. No centro desses olhares de soslaio, desses discretos empurrões nos ombros, desses murmúrios abafados nos armários, Marcus Bell, 16 anos, negra, redonda, silenciosa, invisível para os professores, visível demais para os outros. Ele sempre usava os mesmos moletons largos para esconder a barriga. Sempre aquela mochila pesada demais, desgastada nas alças, cheia de mais livros do que o necessário. Mantinha os olhos baixos, mas ouvia tudo. As risadas, os comentários, os cliques dos celulares filmando, os insultos mal disfarçados. Ele não tinha amigos. Durante os intervalos comia sozinho na mesa dos fundos. Na entrada, as pessoas o empurravam sem dizer uma palavra. Nos esportes, ele era sempre o último a ser escolhido. Mas Marcus não estava sozinho. Ele tinha um aliado secreto, uma paixão silenciosa que lhe dava um propósito a cada dia. Porque assim que o sinal das 15h30 tocava, ele saía silenciosamente, sem dizer uma palavra, e caminhava até a estação Avenida Rockaway. Fones de ouvido, mãos nos bolsos. Ele pegou a linha 3 na direção East Flatbush, um bairro que outros estudantes jamais ousariam atravessar. Ali, atrás de um supermercado haitiano e de uma lavanderia, uma velha placa enferrujada anunciava: Darnell's Gym, desde 1982. Aqui nós formamos homens. Lá dentro, o ar estava denso. O cheiro de couro, talco e suor impregnava as paredes. As pesadas bolsas balançavam lentamente como pêndulos cansados. O piso de madeira rangia sob os passos dos jovens combatentes. E lá, esperando por ele, treinador Darnell, um colosso de cabeça raspada, voz grave e um sorriso raro. Espeso pesado dos anos 90, seu rosto carregava as marcas do passado. Uma testa marcada, um nariz torto, uma mão direita com os nós dos dedos desgastados. Assim que via Marcus entrar, ele apenas acenava com a cabeça. Sem conversa. Você sabe por que veio aqui, Marcus? Para ser forte. Não, filho. Você veio aqui para aprender a se levantar. Principalmente quando o mundo está te empurrando para a queda. Cada sessão era um ritual. Aquecimento. Cordas. Rodadas abertas. Combinações. Saco de pancadas. Reflexos. Fortalecimento. O técnico Darnell não o poupou, mas nunca o menosprezou. Olhou-o diretamente nos olhos. E isso, para Marcus, valia mais do que qualquer elogio do mundo. Na escola, entretanto, Derek, Trey e Josh, os reis do corredor, estavam fazendo seu número. Ei, bola de boliche. Você está rolando ou andando? Quantas panquecas você comeu hoje de manhã, Marcus? 10? Você deixou alguma para os outros? Cara, sério, você não tem vergonha de suar só de subir as escadas? O pior não eram as palavras, eram as risadas dos outros. Daqueles que não diziam nada, mas sorriam. Daqueles que filmavam. Daqueles que desviavam o olhar. Toda a humilhação era um golpe invisível, outra ferroada na já frágil armadura de sua adolescência. Mas Marcus não respondeu. Ele era inspirador. Ele estava morrendo. 3 segundos. Sempre 3 segundos. Mantenha a guarda erguida. Costas retas. Cabeça fria. Como o treinador Darnell lhe ensinou. O que seus torturadores não sabiam era que Marcus não era mais o garoto que eles pensavam estar quebrando. Nas sombras, ele estava construindo, músculo após músculo, mente após mente. Porque ele sabia. Ele sabia o que ninguém mais sabia. Ele sabia que um dia, eles iriam descobrir quem ele havia se tornado. Mas naquele dia não seria ele quem falaria. Seriam os punhos dele. Seria a sua presença. Seria o silêncio que ele imporia àqueles que nunca souberam ficar em silêncio. Todas as noites, Marcus treinou furiosamente. Não uma raiva contra alguém. Uma raiva frio, interior, esculpida no silêncio e na solidão. Uma raiva que vinha da humilhação, da rejeição, de anos sendo ignorada, ridicularizada, excluída. Ele socava o saco de pancadas até os antebraços tremerem. Fazia séries de flexões até o suor formar gotas grossas no chão. Pulava a corda até as panturrilhas queimarem. Cada golpe era uma resposta a um insulto. Cada gancho, uma forma de silenciar uma risada. Cada esquiva, uma recusa em cair. Ele não estava treinando para bater. Ele estava treinando para segurar. Para ficar em pé.
O treinador Darnell, sempre calmo, observava-o pelo canto do olho, sentado em um banco de canto. Um verdadeiro lutador, Marcus, não procura briga. Ele está esperando o momento certo, Marcus frequentemente acrescentava. Exatamente. Ele bate para se erguer, não para esmagar. Quem bate para humilhar é apenas um covarde com luvas. Marcus assentiu. Silêncio. Ele não sonhava com aplausos ou vingança pública. Ele só queria fique em pé ereto, não baixe mais os olhos, não tenha mais medo para ver seu reflexo no espelho do vestiário. E ele estava conseguindo. Lentamente. Com certeza. Sentia seu corpo mudando. Sua respiração se tornava mais longa. Seu olhar mais fixo. Seu medo mais distante. Naquela quinta-feira, a chuva caía como uma cortina de tristeza sobre as janelas sujas da Roosevelt High School. As luzes fluorescentes no teto crepitavam levemente, lançando um brilho pálido sobre as mesas do refeitório. O ar estava saturado com o cheiro de pizzas industriais e umidade. O moral dos alunos estava baixo. O som das bandejas batendo nas mesas mal abafava a conversa cansada. Marcus, como em todas as refeições, acomodou-se num canto sozinho. Acabará de colocar sua bandeja, arroz seco, um pedaço de frango cozido demais, uma bandeja de vegetais que provavelmente não tocaria. Foi então que Trey surge. Cercado por Derek e Josh, já rindo baixinho antecipadamente. Ei, Marcus, você viu seu rosto no espelho? Parece um donut amassado, com cobertura derretida. Risadas irromperam. Várias cabeças se viraram. Alguns alunos pegaram seus celulares por reflexo. Outros sorriram silenciosamente desconfortáveis, mas silenciosos. Como sempre. Mas desta vez Trey não parou no insulto. Ele se aproximou com passos lentos e teatrais, como um ator seguro de seu palco. Então, sem aviso, ele derrubou abruptamente a bandeja de Marcus. A refeição inteira caiu no chão com um baque suave. Molho de tomate espirrou nos sapatos. O silêncio se instalou por um breve momento suspenso. Marcus permaneceu sentado, imóvel. Seu coração batia fortemente, mas seu rosto não se moveu. Ele respirou fundo, por um longo tempo, um tempo muito longo. Então ele lentamente olhou para Trey, e naquele olhar, havia algo novo, algo de frio, imóvel, dominado, algo que anunciava o fim de um ciclo. Ele se levantou, não abruptamente, não com raiva. Ele se levantou como um homem que não podia mais ser derrubado. Ele olhou Trey diretamente nos olhos. Então, calmamente, sem levantar a voz, disse: "Vejo vocês no sábado, no Flatus Community Gym, na frente de todo mundo. Se você é tão bom assim, venha me mostrar." Seguiu-se um silêncio chocado. Até Trey pareceu hesitar por um instante. Então caiu na gargalhada. "Uma briga? Você? Tá falando sério, gordinho? Quer morrer em público ou não?" Mas desta vez não foi como das outras vezes. Porque na cafeteria, algo mudou. Os alunos ouviram. Muitos. Olhares foram trocados. Os telefones foram filmados. O desafio foi lançado. E a informação se espalhou como fogo, atravessando os corredores, os grupos privados, as redes, os boatos de sexta-feira. Sábado. Flatus. Marcus Bell versus Trey Carson. O garoto invisível versus o rei da cafeteria. Ninguém acreditava em sorte de verdade. Mas todos queriam ver. Todos precisavam ver. No sábado seguinte, o Flatus Community Hall estava lotado, mais cheio do que Marcus jamais poderia imaginar. Alunos da Roosevelt High School, famílias inteiras, alguns professores curiosos e até vizinhos do bairro se reuniram, atraídos pelo barulho do desafio. A atmosfera era elétrica, carregada de murmúrios, risos abafados, olhares duvidosos. Alguns estavam lá por diversão para ver o gordo fazer papel de bobo. Outros estavam céticos, convencidos de que Trey resolveria tudo em segundos. Ninguém acreditou nem por um segundo que Marcus tinha uma chance. Marcus, em seu canto do vestiário, sentia seu coração bater rápido. O treinador Darnell o enfaixou silenciosamente sem dizer uma palavra. Em seguida colocou uma mão firme e reconfortante em seu ombro. "Você não tem nada a provar para essas pessoas, Marcus. Você já fez isso. Este ringue é o seu palco. Vá mostrar quem você é." As palavras eram simples, mas carregavam a força de uma montanha. Marcus assentiu, respirou fundo e cerrou os punhos nas luvas. Então as luzes se apagaram por um momento, e o gongo soou, vibrando por todo o prédio. Desde os primeiros segundos da luta, o público sentiu que algo não estava saindo como planejado. Trey, arrogante, sem camisa, sorrindo, caminhou até Marcus, pensando que acabaria logo com aquilo. Mas Marcus não recuou. Ele se esquivou com uma graça inesperada, seus movimentos fluidos, quase dançantes. Ele não buscou um confronto direto, ele antecipou.
Ele controlou o espaço. Seus golpes eram rápidos, precisos e calmos, seus ganchos atacavam com poder controlado, seus movimentos eram leves, quase felinos. O público ficou em silêncio, hipnotizado. Este menino que eles ignoraram, zombaram, desprezaram, estava lá de pé, e ele não parecia mais o alvo fácil que eles conheciam. Trey, cada vez mais frustrado, perdeu gradualmente a confiança. Ele nunca tinha levado uma surra de verdade. Ele descobriu naquele dia como era ver sua guarda quebrar, sentir a dor ardente de um gancho tocando seu queixo, cambalear, cair. Quando Trey caiu de costas, a sala ficou em silêncio. Um silêncio pesado, carregado de emoção, onde se ouvia a respiração ofegante de vários espectadores. O árbitro se aproximou, contou lentamente, e então interrompeu a luta no início do segundo round. Nocaute técnico. Marcos não levantou os braços em vitória. Ele tirou as luvas lentamente, curvou-se respeitosamente para Trey e saiu do ringue sem dizer uma palavra. Sem triunfo ostensivo, sem arrogância. Apenas a dignidade silenciosa de alguém que finalmente provou seu valor. Nas semanas seguintes, ocorreu uma mudança. A zombaria parou. Marcos não era mais o gordo. Ele se tornou aquele que se manteve firme, aquele que derrotou a arrogância, mas sem nunca ceder ao ódio. Ele não estava procurando fama. Ele não queria se tornar uma lenda. Ele só queria paz. A paz de ser respeitado. A paz de olhar no espelho e amar o que via. Anos mais tarde, sob as luzes brilhantes do Madison Square Garden, Marcus Bell entrou na lendária arena do Golden Gloves, o lendário torneio que formou tantos campeões. A multidão era densa, os murmúrios animados, os flashes crepitavam. Mas Marcus permanecia calmo, concentrado, uma figura imponente e equilibrada, longe do adolescente desajeitado e intimidado que um dia fora. Seu olhar percorreu a sala, reconhecendo os rostos que riram da sua cara, aqueles que o ignoraram, aqueles que apostaram contra ele. Mas ele não carregava ressentimento nem raiva, apenas uma profunda serenidade, a de alguém que fez as pazes com o passado. Seu corpo era esculpido por anos de trabalho duro. Seus punhos carregavam a marca de milhares de horas treinando em salas escuras, desafiando-se ao limite e se levantando a cada queda. Em volta de sua cintura brilhava o cobiçado cinto preto, adornado com letras douradas cuidadosamente bordadas. Aqueles que zombaram de mim me ensinaram a lutar, mas eu escolhi o porquê. Esta mensagem não foi apenas uma frase, foi um testamento. Uma homenagem àqueles que, sem querer, acenderam a chama da resiliência nele. Um lembrete de que a força não vem do ódio ou da vingança, mas da escolha consciente de lutar pelo que realmente importa: dignidade, paz interior, autocontrole. Quando o gongo soou, Marcos levantou os braços, não em desafio, mas em vitória. Não apenas no oponente à sua frente, mas em todas as sombras do passado. Ele se tornou mais que um boxeador. Ele se tornou uma inspiração.